e vamos tocar a nossa Sala VIP dessa quarta-feira. A Sala VIP, que é um programa interativo aí da plataforma Aeroplanos Brasil. Para quem vai nos acompanhar posteriormente aí no nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo, as boas-vindas aos amigos que estão aqui presentes. As empresas, principalmente, né? Quando pensam em planejamento, sempre planejaram de uma forma muito linear, avaliando um histórico recente, avaliando aí os seus números, com base, né, nesse histórico de vendas, principalmente financeiro, a parte de mercado, e com base nesse histórico traçando aí as suas estratégias para o ano seguinte, para o período seguinte. Então, isso é uma das mudanças enormes, gigantes, que vem acontecendo, né? Esse processo de planejamento, ele não pode ser mais considerado dessa forma, não que o histórico não valha mais, né? O histórico ele sempre é importante para que a gente possa entender o que aconteceu com a empresa e como aconteceu, até para evitar futuras falhas, né? Para que nós não sejamos pegos de surpresa em outras situações que certamente ocorrerão. Essa é a única certeza que a gente tem, que no futuro nós teremos ainda outras situações de instabilidade, nós teremos ainda outras, vamos dizer assim, surpresas do ponto de vista de acontecimentos aí, tanto da evolução tecnológica quanto das mudanças de comportamento do cliente, né, mudanças culturais e por aí vai. Então, exatamente para que as empresas não sejam pegas de surpresa, né, como muitas foram aí com esse advento da pandemia, que acelerou muito a transformação digital, é super importante que se faça um planejamento e que se monitore esse planejamento em cima de indicadores confiáveis e que façam sentido. Tá? Então, é exatamente essa reflexão aí que eu venho trazer e esses 7 pontos que eu vou apresentar para vocês aqui. E o primeiro deles diz respeito justamente a se conhecer um pouco melhor. E quando eu falo se conhecer, eu falo sim de um diagnóstico, né, um diagnóstico mais voltado para dentro da empresa, né, para os pontos fortes e fracos que a empresa tem. Isso na tradicional análise SWOT já é feito, mas hoje esse diagnóstico ele precisa ser feito de uma forma diferenciada. Né? Ele precisa ser um diagnóstico sistêmico, um diagnóstico que aborde várias áreas da empresa para que ela consiga perceber quais são as interfaces, quais são os pontos em comum e como uma área alavanca a outra. E aí o segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão, que seria, veja que a gente está falando de planejamento para o próximo ano, e o diagnóstico ele geralmente faz parte, porque é aquela coisa de onde estou, ou como estou, né? Como é que a empresa está naquele momento. Mas isso precisa abranger esse segundo ponto que eu trago aqui, que é o modelo mental. E esse modelo mental, gente, ele foi muito mexido nesses últimos 2 anos, né? Nós temos sido provocados aí a refletir sobre novos valores, sobre outras questões. Aqui minha amiga Regiane Amorim, que trabalha muito com essa área de desenvolvimento de pessoas, gestão de pessoas, e já tivemos a oportunidade de ver isso bem de perto em trabalhos conjuntos, né, Regiane? E a gente sabe quanto é importante essa reavaliação aí da forma como nós pensamos, da forma como nós lideramos pessoas, da forma como nós, inclusive, atraímos as pessoas para trabalhar na nossa empresa. O terceiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês, que são justamente as questões estratégicas, né, o que está ligado à estratégia da empresa, que diz respeito a identificar as oportunidades de mercado, mas um cuidado é extremamente fundamental nesse momento, gente, que é a questão do foco. O que eu posso observar, acho que os colegas que estão aqui nos assistindo também, né, devem ter observado em algumas empresas, é que é um período de muitas oportunidades, né, as empresas estão vendo uma necessidade de mudança muito grande e aí enxergam várias oportunidades de crescimento, de parcerias, mas existe um risco enorme de perder o foco. E esse ponto é muito importante quando se fala de estratégia. Aí falando do quarto ponto, inclusive esse quarto ponto, né, na metodologia que a gente utiliza no Aeroplanos, vou falar no final aqui para vocês da nossa metodologia do Reconnect, ela chama-se traçando a rota.
E como é que eu posso pensar em traçar a rota hoje, né? Traçar o meu mapa sem foco no cliente, sem foco na necessidade do nosso consumidor. Então, esse quarto ponto que eu gostaria de trazer aqui diz respeito a clientes, que é conhecer exatamente qual é o perfil desses clientes, como vem sendo a experiência desses clientes com a minha empresa, né? E para isso, a minha amiga Jaqueline, que está aqui presente também, é craque nisso, né? O mapeamento da jornada do consumidor, o mapeamento aí, da experiência e do sucesso do cliente. Tá? E quando muitas vezes as pessoas falam aí em funil, né? O funil de vendas, todo mundo quer vender, a gente foca só no processo de vendas, esquece que esse processo ele começa bem antes e termina bem depois. Né? Então, é mapear toda essa experiência que o cliente tem com a minha empresa, as interações que ele faz, para compreender onde ou em que pontos eu venho falhando. E o quinto ponto diz respeito justamente à viabilidade. Né? Viabilidade, aí tem dois colegas aqui que trabalham com isso, né? Nosso amigo Alexandre Rebouças está aqui e Andréa Paiva, os dois da área financeira, e quando se fala de viabilidade, não tem como nós deixarmos de pensar nos números do negócio. Tá? Inclusive, na metodologia, isso diz respeito lá a uma parte que a gente chama de abrindo a caixa preta, né? Porque para muitas empresas, os números acabam sendo uma caixa preta, né? um conglomerado aí, de dados e que nem sempre são convertidos em informações. Então, essa é uma das características muito fortes, né? muito necessárias aí desse processo de planejamento, que é conhecer as métricas. E aí eu falo da parte financeira, porque realmente elas são as métricas, talvez, que estão lá no topo, né, da nossa cadeia de importância, mas é preciso conhecer também métricas em relação a clientes, em relação a processos, em relação à estrutura física, né, da empresa, investimentos. Enfim, quando a gente olha para os números e consegue arrumar, né, esses números aí de uma forma que isso se traduza em informação, fica muito mais fácil de direcionar qual é a estratégia mais viável. E o sexto ponto, penúltimo ponto que eu gostaria de trazer aqui dentro do planejamento, chama-se equipe. E falei do modelo mental lá em cima, mas eu preciso, né, ter o cuidado de engajar a equipe nesse processo de ação, porque muitas vezes o planejamento ele é realizado sem a participação da equipe, ele é construído sem que a equipe tenha a consciência de o que está sendo proposto, o que está sendo feito, né? E exatamente isso gera um afastamento do time na hora da execução. É como se, né, quando vem aquela coisa de cima para baixo e as equipes acabam tendo que engolir, muitas vezes, de uma forma simplesmente uma liderança mais autocrática, né? E hoje a gente sabe que esse estilo de liderança ele não é o mais efetivo, ele ainda é praticado e ainda pode até ser válido em algumas situações muito específicas, mas é necessário mais do que nunca ter as pessoas engajadas no processo de transformação. E por fim, fechando aí a sequência de planejamento, só depois de tudo isso resolvido é que nós vamos ligar as nossas turbinas, né? E aí entenda-se por turbinas, perceber como nós vamos atuar em relação à comunicação, ao relacionamento e às vendas. Porque muita gente aí sendo ávida por vender, né, por trazer assim, esse processo de venda como prioridade, esquece que a venda depende das pessoas, depende de processos bem estruturados, depende de uma estratégia bem concebida, né, de modelos de negócio que realmente façam sentido e principalmente de geração de valor para o cliente. De forma geral, gente, eram esses pontos que eu gostaria de trazer para a reflexão nossa aqui e deixo aberto para a gente bater esse papo, né, aproveitar esses momentos aqui finais para trocar uma ideia e também para a contribuição dos colegas aí. Se alguém quiser contribuir, fique à vontade. Oi, pessoal, muito obrigada por estar presente em mais uma reunião com vocês. O tema de hoje foi bem propício aos nossos planos de final de ano e estávamos mesmo fazendo um roteiro para nossa estratégia de final de ano, início de ano novo, o que é que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer. E alguns dos pontos seus aí me chamou muita atenção,
para evoluir, né? Tem muita coisa aqui que eu vou poder me direcionar melhor já dentro desse modelo padrão que você passou aqui. São algumas diretrizes que a gente consegue desenvolver mais coisas, porque, assim, pensando sem uma listagem como essa, fica mais difícil, mas o que você me disse, eu anotei tudo, e, assim, vou tentar usar da melhor maneira possível. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou correr atrás de vocês, para vocês me ajudarem. Porque final de ano a gente sempre tem aquela reunião para planejar ano seguinte. E a gente conversou muito essa semana e eu só lembrando de você. E nem sabia que o tema de hoje seria abordado sobre isso. Mas fiquei muito feliz. É muito bom, é sempre maravilhoso estar presente e ouvir de vocês coisas que a gente precisa para evoluir. Muito obrigada por tudo, tá? Maravilha, é um prazer, Lucimar. Prazer ter você aqui novamente, né? E esse tema foi pensado exatamente para isso, né? Sabendo que as empresas, elas, né, nesse período, elas buscam esse planejamento. E pode contar sempre conosco aqui. Se precisar de ajuda, inclusive, já deixa agendado, é 19 e 20, né? Teremos o Reconnect, dia 19 à tarde, né? Que é uma sexta-feira, e dia 20, que é um sábado, a gente tem aí das 9 às 19 horas, né? O Reconnect rodando para ajudar aí na estruturação desse planejamento. E esse Reconnect ele tem um ponto especial aqui, né? Você pode escolher qualquer mentor que vai estar lá com a gente no Reconnect para acompanhar, aí no caso a Oral Center, ao longo, né, dos próximos 6 meses, para estar com você aí ajudando nesse processo da implantação, né? Então isso é uma novidade aí do Reconnect. Eu já abuso tanto vocês, vai ser maravilhoso, então. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Eu vou aproveitar aqui, né, a pergunta da Andrea, que perguntou sobre o Reconnect, sobre a metodologia do Reconnect, né? E a metodologia ela é justamente uma metodologia com base em metodologias ágeis, né? Por isso que a gente consegue estruturar um planejamento em 24 horas, quer dizer, você entra na sexta-feira à tarde e sai no sábado, final do dia, com o seu planejamento construído, né? Com tudo isso que eu falei, com todos esses 7 elementos. Então, é uma metodologia estruturada com a participação de vários especialistas. A gente tem uma jornada na plataforma Aeroplanos, em que o especialista ele entra lá no início e tal, faz vários processos, passa por várias etapas, e hoje a gente tem um time de especialistas bem maduros, bem experientes aí, que aplicam também, né, estão na aplicação dessa metodologia. E a gente colocou, né, fez esse upgrade, que é justamente o acompanhamento, né, a mentoria na implementação ao longo dos meses, porque a experiência nos diz que onde muitas vezes a coisa aperta, né, conceber o planejamento não é a parte mais difícil. Na verdade, pode ser a parte mais trabalhosa, mas quando você vai colocar em prática, e aí é onde surgem as dúvidas, né, é onde surgem as principais dores aí, né, e muitas vezes o empresário, o gestor, ele não tem com quem conversar, com quem trocar uma ideia, não tem interlocutores para saber se ele está no caminho certo, o que ele faz, né, coisas que a gente tem muito aqui na plataforma, né, que nós praticamos muito aqui no Aeroplanos. Então, essencialmente é isso, né, a metodologia Reconnect é exatamente isso. Esse é o grande desafio, né, que nós temos aí, do ponto de vista de empreendedores, né, todo mundo que tem negócio, não se deixar engolir pela rotina operacional, essa coisa de matar um leão a cada dia, levantar a cabeça da água, né, de vez em quando, pelo menos para olhar para fora, tomar um ar, né, e planejar exatamente isso, sair dessa tempestade aí, e mais do que nunca nós atravessamos uma grande tempestade, mas é importante, né, que a gente dê essa parada, principalmente agora nesse período, e dê uma respirada e comece a verificar o que é realmente oportunidade, o que nós podemos aproveitar, antes de baixar a cabeça de novo e mergulhar, né, e trabalhar, que é claro que é necessário, mas aí pelo menos já vai com outra visão. Então é isso, minha gente. Agradeço aí muito as contribuições, né, todas de vocês, a participação aí, Alexandre, Andréa, Márcio, Lucimar, Wellington, a Márcia, a Jaqueline estão aqui com a gente, e todos que vamos assistir aí mais tarde, esperando ter contribuído, né, trazendo mais insights, mais dicas, né, uma luz
aí maior, né, que ajude as empresas a traçarem esse caminho que nos aguarda aí no próximo ano, 2022, certamente promete. Então é aquela história, né? Sorte é quando a oportunidade encontra quem está preparado, né? Para quem acredita, é só a gente se preparar que a gente chega lá.